o PCO, que é o Partido da Causa Operária, partido de extrema esquerda, fez uma campanha nas redes sociais com memes contra Alexandre de Moraes e a favor da manutenção do ex. O partido usou o slogan "Fica ex, fora Xandão", e ainda citou que está atuando em defesa da democracia. Olha, tem um meme na rede social que diz: nós não aguentamos mais concordar com o PCO. O PCO está se posicionando. Veja só a situação do nosso país. O PCO, um partido de extrema esquerda, se posiciona de maneira mais firme contra a ditadura imposta pelo Alexandre de Moraes do que o nosso Senado, do que os nossos senadores de direita. Então vejam só o tamanho da bagunça que está o nosso país. É importante a gente só colocar aqui uma rapidinha Parece separação. A caixa do cigarrinho da PAN, quem lembra? Ai, lembra? Daquele que tinha um chocolatinho. Exatamente, parece a caixa do cigarrinho da PAN esse mesmo. Só pra gente fazer uma rapidíssima separação, o PCO, ele tá mais enquadrado naquilo que a gente chama de marxismo ortodoxo. Então é aquele marxismo mais raiz que trata realmente da divisão de classes sociais, do antagonismo de classes sociais. Então ele também bate de frente com esse marxismo mais contemporâneo que acrescenta as identidades, ou seja, feminismo, movimento negro, movimento LGBT e tal, que tem também essa pauta marxista, de capitalista, mas sempre adiciona essa identidade, né? Esse antagonismo de identidades dentro da sua teoria. Então, eles são mais ortodoxos, eles são mais clássicos e eles não se opõem somente à ditadura do Xandão, mas se opõem também a esse marxismo mais contemporâneo. Mas, né, tem uma figura oculta aí por trás, a gente não pode esquecer, a gente faz brincadeiras, a gente fala, a coisa está séria, mas nós não podemos esquecer que o PCO ainda é de extrema esquerda, o que talvez denote até que a gente já passou da barreira de direita e esquerda. A gente está falando, ou a gente tenta trazer a normalidade jurídica para o país, ou a Venezuela vai continuar copiando a gente. Agora, se a extrema esquerda está falando fora Xandão, a chamada extrema direita está falando fora Xandão, as pessoas de centro estão falando fora Xandão. Os xandiquiras são o quê? Extremamente imbecis? Fica a pergunta, né? Eu não duvido, não. Hein, Luiz Arthur Nogueira, são o quê? Ou são, no mínimo, omissos, né? Ou são tem medo. Filhos da pátria que eu pariu? Eu acho assim, tem muita gente, Pavinato, no Brasil que quer fora Xandão e tem medo de dizer. E é compreensível que tenha medo, porque se ele faz o que faz com pessoas importantes, o empresário, o trabalhador, tem medo de se manifestar, inclusive nas redes sociais, né? De ter a Polícia Federal na sua porta, da noite para o dia, de ter a sua rede social bloqueada. Imagina um pequeno empresário que tem uma lojinha no interior de um estado que vai se manifestar no Instagram dele. Aí ele é bloqueado e ele perde aquele canal importante de vendas para ele, por exemplo. Então as pessoas com medo não se manifestam. Eu tenho certeza, Pavinato, se a gente fizesse hoje um plebiscito perguntando se Alexandre de Moraes deveria ficar ou não com voto secreto, qual seria o resultado? Alexandre fora e Paula dentro. Né? Exatamente, Ana Paula? Com certeza. Pavinato, eu queria pontuar duas coisas aqui em cima do que você falou. Primeiro, em relação às plataformas digitais não estarem pleiteando, supostamente não estarem pleiteando um direito que é delas e sim dos seus usuários, mas existe uma relação contratual entre o usuário e a plataforma digital. Quando a gente faz o cadastro na plataforma digital, a gente concorda com aquele contrato que ninguém lê, né? Mas todo mundo clica ali, li e concordo e dá seguimento, e ali existe então uma prestação de serviço também da plataforma para com os seus usuários. Exatamente, e na contrapartida eles usam nossos dados, etc. Então, quer dizer, eles estão usando os nossos dados, eles estão usando lá o que nós concordamos e estão cortando a nossa liberdade de expressão, o perfil, derrubando perfis, a mando do STF. Então, assim, está infringindo, sim, um direito das plataformas, porque está forçando as plataformas a quebrar relações contratuais que elas têm com seus usuários e clientes, etc. E a outra coisa, nessa perversão que o Alexandre de Moraes faz com a lei, é aquilo que já foi lido aqui, mas eu acho que passou um pouco em branco, é a questão dele estar bloqueando contas de uma pessoa jurídica
por causa de uma ordem judicial não cumprida por outra pessoa jurídica, em que pese essas duas pessoas jurídicas tenham um sócio em comum, que é o Elon Musk. Então, assim, isso causa uma insegurança extremamente grande, porque qualquer empresa que for investir no Brasil, ela vai ter que verificar nos seus sócios todas as empresas que esses sócios têm e quer dizer, você pode responder por alguma coisa que uma empresa, que um sócio seu tem em comum fizer no Brasil. Então, isso é inimaginável em qualquer país sério do mundo. Ele está usando a lei da forma que ele quer, ele não está mais dobrando a aposta, ele é o dono da banca. E não existe outra saída agora. Eu vi uma postagem da Ana Paula Henkel no Twitter. O mais urgente agora é tirar o Alexandre de Moraes. E colocar... A Paula, colocar a Paula. Agora, professor Sona, você veja, né, Alexandre de Moraes, ou os xandiquiras, né, que sustentam tudo o que este pervertido faz, né, ou eles são muito maus, ou eles são muito imbecis. Eu digo, por que não as duas hipóteses juntas, criando uma terceira? São imbecis maus. É possível que sejam pessoas más e imbecis. Talvez... O gato ou o Kiko? Desculpa. O gato ou o Kiko? Ambos. São as duas coisas. É possível que seja. É interessante que quando você observa as ações do Alexandre de Moraes, eu faço até uma homenagem ao falecido pai de um amigo meu, o nome do pai é José de Andrade Azevedo, que ele dizia o seguinte, ele dizia, tome muito cuidado quando você estiver se expressando em algum local, alguma coisa, ou tentando se contrapor, ou tentando exercer a tua democracia. Porque parece que se a violência gera violência, a violência extremada gera compreensão, porque esse é o raciocínio do Alexandre de Moraes, por isso que ele fica ali, ó, dobrando. Ele dobra a aposta, imaginando que aumentar a violência pode gerar compreensão. Parece que esse é o norte que é apresentado por ele. É curioso, Pavinato, e aí eu vou encerrar só fazendo um comentário sobre o PCO. Foi maravilhoso que a posição que a Geise apresentou. Eu vou só complementar isso. É um dado, porque o PCO, ele é trotskista. Pelo menos se aprende. E os trotskistas não gostam... Eles passam trote. Também. Eles não gostam do Estado como nós, que somos de direita, não gostamos do Estado, porque nós sabemos que o Estado é a imposição de um grupo sobre a sociedade, determinando o comportamento da sociedade nos seus mínimos desejos. Ou seja, isso nós não gostamos. O PCO é assim também, mas tem um detalhe. Os valores deles são diferentes dos nossos. Ora, e uma vez eu estava num debate, tinha lá gente do PCO e tinha anarquista. Todos concordaram comigo, eu entrei em desespero. Eu disse, não, mas vamos começar a definir alguns limites. Primeiro, meu ponto de partida é a propriedade, que não é o ponto de partida deles. E como eles pregam um processo revolucionário comum, ortodoxo, aquele que vem do marxismo clássico, significa que vão usar a violência para impor a ausência de propriedade. Mas é muito bem-vinda essa crítica do PCO, porque mostra aquilo que você falou. Todo mundo é contra o Xandão. Por que, afinal de contas, o Xandão não cai? Essa é a grande pergunta. Quem que está sustentando um indivíduo que é ilegal, um indivíduo que está abusando da autoridade, um indivíduo que não está respeitando a Constituição, está constrangendo o Brasil internacionalmente, porque o que está acontecendo hoje é isso. O Elon Musk mostrou para 200 milhões de pessoas, para bilhões de pessoas no mundo, não vão para o Brasil, que tem um indivíduo que se confunde com o Brasil e está desrespeitando os direitos fundamentais. E, na verdade, o rei está nu e querem deixar a Paula fora. E todo mundo está vendo. Não precisa de uma criança. Essa é a novidade. Todo mundo está vendo e está todo mundo falando. Não é só a criança que está dizendo, olha, o rei está nu, não. Todo mundo já falou. Por que que todo mundo tendo falado, o rei continua nu e todo mundo dizendo, continue nu? Essa é a pergunta que tem que ser resolvida. Vamos perguntar para o Senado. E aí, Senado? Por que o rei está nu? Todo mundo sabe, já foi passada a fórmula para resolver o problema do impeachment. Se o rei e você não tem vergonha na cara. Seria mais adequado ele passar a se preocupar com o OnlyFans? Pode ganhar muito dinheiro. Eu acho que não. Pavinato, me explica uma coisa. Pavinato, me explica uma coisa. Pelo que eu entendi, então, o Alexandre de Moraes bloqueou conta bancária da Starlink por causa do X, é isso? Sim. E porque em comum tem o Elon Musk. Exato. Então seria a mesma coisa. As lojas americanas quebraram. Exato. Esse negócio de você bloquear a Ambev, o caixa da Ambev, para salvar Americanas, porque o Jorge Paulo Lemann é acionista das duas. Exatamente isso. Puxa, eu vou pedir para a sua excelência, a candidata Tabata Amaral, pensar nisso. Ela deveria pensar nisso. É uma hipótese. Por que ela não vai lá no Supremo e exige esse tipo de raciocínio que você apresentou? Desculpa ter interferido. Bela colocação.
poderíamos bloquear as contas da Ambev, porque pelo menos assim, qual é o prejuízo? Né? Qual é o prejuízo para a vida, para se sustentar? Para se sustentar, não, para que as pessoas se alimentem. Muitos investidores perderam tudo com fraude. Muita gente não tem o que comer por causa da fraude. Não estou falando só dos grandes investidores, não. É gente pequena que compra uma coisinha aqui, outra acolá. Os funcionários que ficaram sem receber, não tem dinheiro para se sustentar. Então, por que não bloquear as contas da Ambev? Bela recomendação.